Oficialmente, o século XX deveria ter começado em 1901 e durado até o ano 2000, 100 anos sem muitos problemas, sem muitas preocupações, dando continuidade à história. Mas não foi nada disso que aconteceu, porque o século XX foi um dos séculos mais loucos e absurdos da nossa história. Tá na aula com o Júlio Reiser e você confere aqui agora um breve resumo do século XX e os principais acontecimentos que você precisa saber para sua prova, o seu concurso, para ficar bem informado e saber um pouquinho também da nossa história. É o louco e absurdo século XX, um século cheio de acontecimentos que começou com muita esperança. O século XX começa, na prática, durante um período conhecido como Belle Époque, o período da Bela Época, um período de grandes avanços, descobertas e muitas dessas descobertas científicas na área da medicina, da biologia, que colocavam o mundo num progresso e num ritmo desenfreado rumo à ordem e à paz. Pelo menos em teoria, porque na prática não foi nada disso que aconteceu. A Belle Époque é o período que vai de 1870 a 1914. Durante esse período, durante esse tempo, durante esse espaço temporal, tivemos a descoberta do cinema pelos irmãos Lumière, tivemos a expansão do rádio, tivemos o telégrafo ganhando muita visibilidade, notoriedade e popularidade, o Zeppelin, mas não o Led Zeppelin, tá? O dirigível mesmo. Tivemos, entre outras coisas, a invenção do avião, o despertar de algumas ciências, como foi o caso da sociologia, o auge também do direito, tivemos aí o positivismo na sua essência, a filosofia ganhando força e parecia que o mundo estava num ritmo desenfreado rumo ao progresso. As artes expressavam isso e a Europa era a grande referência global no que diz respeito a bom gosto e tecnologia e ciência. Porém, o grande marco que oficializa o início do século XX será a Primeira Guerra Mundial. Os europeus resolveram tentar se arrebentar no cacete. O assassinato do Francisco Ferdinando, do arquiduque do Império Austro-Húngaro, lá em 1914, seria o marco inicial para a Primeira Guerra Mundial, que é o grande acontecimento, o primeiro grande acontecimento do século XX e que põe fim à Belle Époque. De 1914 a 1918, o mundo se enfrentou numa das maiores guerras jamais vistas até então, com milhares e milhares de soldados feridos e outros tantos milhares que perderam a vida. Pois bem, 1918, a guerra acabou? Não, na verdade, a Primeira Guerra Mundial ela entrou num armistício, num acordo de paz que nem durou tanto tempo assim. Mas o fato é que a Alemanha saiu humilhada da Primeira Guerra Mundial e sendo considerada a única culpada. E ela foi obrigada a assinar algumas imposições, alguns tratados e o Tratado de Versalhes, chamado pelos alemães de Diktat de Versalhes, porque era um verdadeiro ditado que impunha duras humilhações aos alemães. A partir de 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, entramos no período que ficaria conhecido como período entre guerras. Porque entre guerras, o próprio nome já diz. Em 20 anos, teríamos uma outra guerra de proporções maiores ainda. Mas vamos falar um pouquinho sobre o período entre guerras. Quais são os principais acontecimentos deste período? Bom, no período entre guerras temos a Revolução Russa, de 1917, que depois, em 1922, resultaria na formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lideradas inicialmente em ideia por Lenin e depois conduzidas por Stalin, após este vencer aí o seu conflito com Trotsky, mas isso é assunto para uma outra história. Então, a Revolução Russa e a criação da União Soviética. Durante o período entre guerras também temos aí a ascensão de regimes totalitários, como foi o caso do partido e do nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, que são regimes totalitários que ascenderam ao poder como uma resposta às crises provocadas pelo pós-Primeira Guerra Mundial. Também no período entre guerras temos a crise de 29 ou a grande recessão que colocou a economia dos Estados Unidos ao chão e pela primeira vez na história colocava o sistema capitalista em xeque. Pois bem, em 1939, 20 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, um novo conflito surgiria e ficaria conhecido como Segunda Guerra Mundial, outro grande acontecimento do século XX. Pois bem, aquela Alemanha que saiu humilhada da Primeira Guerra Mundial iria se reestruturar com base num discurso ultranacionalista e que trazia aí aos alemães uma certa esperança de constituir um reino e um império como a Alemanha fora no passado. Pois bem, a ascensão deste regime
iria provocar as nações europeias e alguns fatos, né, que acabaram acontecendo, entre eles a invasão da Polônia, resultaram aí numa reação dos europeus e no início da Segunda Guerra Mundial, que foi pior do que a primeira, que trouxe muito mais destruição do que a primeira e que obviamente colocou o mundo novamente em conflito. A Segunda Guerra Mundial duraria de 1939 até 1945, com a vitória dos aliados Estados Unidos, União Soviética e a Inglaterra, sobre as potências que foram derrotadas ou vencidas, Japão, Itália e Alemanha. Pois bem, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial entraríamos num período que na história do século XX ficou conhecido como Guerra Fria. Uma disputa indireta de forças Estados Unidos e União Soviética, capitalismo versus socialismo. A Guerra Fria duraria de 1946 mais ou menos até 1990, um período onde a guerra era improvável e a paz era impossível. Durante o período da Guerra Fria, não tivemos combates diretos entre Estados Unidos e União Soviética, mas tivemos sim guerras e revoluções, como foi o caso da Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana e conflitos também que dariam aí muita repercussão no futuro, que aconteceram lá no Oriente Médio e a disputa pelo petróleo. Durante a Guerra Fria também tivemos a corrida armamentista e a corrida espacial travada aí por Estados Unidos e União Soviética. E lógico, a corrida espacial foi vencida pelos Estados Unidos após a conquista da Lua. E sim, o homem chegou à Lua, tá? Para com essa história de que o homem não chegou à Lua, existem provas suficientes, o homem chegou à Lua, os soviéticos foram os primeiros a perceberem isso, amargaram a derrota e tiveram que reconhecer que o homem chegou à Lua. Então por que ele não voltou para lá? Já voltou algumas vezes, mas não tem nada lá na Lua de interessante. Não tem coelhinho, não tem São Jorge, só tem uns buracos, uns negócios estranhos. Ah, mas outras missões já foram à Lua, enfim. Tá? O fato é, a vitória da corrida espacial foi dos Estados Unidos. E em 1990, nós teremos fim da Guerra Fria, quando acontece o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O grande responsável, Mikhail Gorbachev, que já havia, no meados da década de 80, sinalizado um processo de abertura com a perestroika, com o glasnost, e que em 1991 vai oficialmente pôr fim à União Soviética. Antes disso, tivemos a queda do Muro de Berlim em 89, a reunificação da Alemanha em 1990 e em 1991 o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o fim do mundo bipolar e o início do último período do século XX, que seria a nova ordem mundial, que muitos viam como algo que previa o fim do mundo, catastrófico, mas que na verdade foi marcado aí pela economia globalizada, pelas práticas neoliberais, pelo toyotismo como meio de produção eficiente nas linhas tecnológicas e também pela criação de blocos econômicos que se formaram a partir da necessidade dos países se tornarem competitivos diante da nova realidade que se desenhava. E é assim, na nova ordem mundial, que o século XX vai terminar. O último ano do século XX foi o ano 2000. O século XXI, oficialmente, começa a partir de 1º de janeiro de 2001. Sabia disso? Gostou desse tema? E para você, o homem chegou à Lua ou não chegou? Diz aí nos comentários o que você mais achou legal desse vídeo. Compartilha, inscreva-se no canal, ajuda o canal a crescer, dá uma força pra gente. E forte abraço. Até o próximo vídeo.